Olá pessoal, bem-vindo ao curso 50 exercícios resolvidos de actigrafia. Esse curso é para quem já fez o nosso curso de introdução à actigrafia, então se tiver alguma dúvida é só retomar nas aulas, né? Olha, então vamos pro primeiro exercício. Qual curva ajustada tem a acrofase mais adiantada? Ou seja, a acrofase acontece mais cedo. Vamos lá. Aqui, no primeiro, a acrofase está aproximadamente aqui, né? Aqui acontece o pico, então a acrofase ocorre nesse ponto, né? Nesse outro, o pico está aqui, né? E ocorre depois das 5 horas. Então, o que tem a acrofase mais adiantada é esse primeiro aqui, certo? A acrofase é o momento em que ocorre o valor máximo da curva ajustada, certo? Próximo, qual curva ajustada tem maior amplitude? Veja que aqui, ó, a primeira coisa que a gente tem que olhar é se estão na mesma escala. E realmente estão na mesma escala. E o que é a amplitude, né? Então a gente pode pensar amplitude pico a pico, que é essa, ou eu posso pensar naquela amplitude onde eu tenho o measure, né? E essa daqui. Então essa é a amplitude pico a pico e a amplitude do measure, da média até o máximo. E olha esse daqui, ó. Né? Então claramente a gente pode ver que ambas as amplitudes são maiores nesse segundo exemplo, ok? Então vamos lá, ó. Quais são os valores? Vamos lembrar de como o Active, né, como o programa, isso é automático, como que ele altera, certo? Como ele estima, desculpa, o sono a partir do ritmo de atividade e repouso. Lembra que aqui tem os horários, né? E aqui eu tenho os registros de atividade e repouso, né? Como que ele registrou o nível de movimentação. E aqui eu tenho aqueles pesos, que está aqui na fórmula, né? Então aqui eu tenho os pesos, e aí eu quero saber quais são os valores desse peso. Para eu saber o valor, eu faço o quê? Eu pego esse resultado e divido por esse daqui, né? Porque é a atividade vezes o peso. Então se eu pego o resultado dividido pela atividade, eu tenho o peso. 101 dividido por 1, 1. 222 dividido por 111, 2. 804 dividido por 201, 4. 20 dividido por 10, 2. 200 dividido por 200, 1. Então os pesos são 1 para, desculpa, 1 para esse daqui, 2 para esse daqui, 4 para esse, 2 para esse e 1 para esse daqui, certo? Lembrando que depois que eu faço essa multiplicação, eu somo isso daqui tudo, tenho esse valor, depois eu multiplico pelo peso geral e tenho esse resultado. Se esse resultado for maior do que 1, atividade. Se for menor, repouso ou sono, né, através dessa estimativa. Ok? Então, próximo. Seguindo esse algoritmo aqui, né, o sujeito estará dormindo ou acordado nesse momento. Então, vamos lá. Esses são os pesos, né? Que aí eu multiplicando eu tenho esses resultados. Somando, só para a gente lembrar lá, ó. Somando, eu já sei, né? Que eu somando vai dar 1.345. Multiplicado pelo peso, 3,45. É maior do que 1? É. Então ele está acordado. E aí você me pergunta, eu vou ter que fazer esse cálculo para cada minuto? Não. O software do seu actímetro, ele vai fazer isso automaticamente, certo? Isso aqui é só para a gente entender sobre o algoritmo. Então, uma pergunta interessante. Esse actograma, ele está relacionado com esse perfil médio abaixo? O que a gente tem que ver primeiro? Primeira coisa, aqui é a atividade, nessa fase aqui. Então, aqui é onde deveria estar os valores mais altos, nessa faixa aqui, certo? E o que acontece? Então, os valores mais baixos. Então, esse actograma
não está relacionado com o perfil médio. E esse daqui? Vamos fazer a mesma coisa. Aqui é onde tem que ter o máximo e aqui é onde tem que terminar. Né? Aqui, nessa faixa aqui, era para estar a atividade máxima. E é o que acontece? Não. Aqui eu tenho uma atividade máxima, mas aqui eu tenho uma atividade mínima. Outra coisa que eu posso pensar é aqui, ó. Aqui deveria ser o mínimo. E não é o que acontece. Ainda tem atividade aqui. Então, não tem relação o actograma com o perfil médio. E esse daqui, tem relação? Vamos ver aqui no mínimo. O mínimo está concentrado aproximadamente aqui, certo? E é o que está acontecendo aqui. E o máximo? As atividades máximas está concentrada, vou mudar a cor aqui, nesse período. E realmente está concentrado. Então, há uma relação entre o actograma e o perfil médio. E esse daqui, né? Primeira coisa, a gente vê que eu tenho um livre curso aqui, né? A gente pode ver esse livre curso. E a gente sabe que quando eu tenho um livre curso, no perfil médio, eu não consigo ver a diferença entre atividade e repouso. E nesse perfil médio eu consigo ver atividade e repouso. Então só aí eu já sei que não tem relação, certo? E esse daqui, será que tem relação? Então vamos lá. Aqui está concentrado o repouso. E no perfil médio, ok, o repouso. Veja que aqui eu tenho um repouso no meio da atividade. E aqui eu tenho um repouso no meio da atividade. E é um repouso que ele é bem regular. E aqui está bem regular. Então, ok, esse actograma tem relação com esse perfil médio. E esse actograma tem relação com esse periodograma? Vamos selecionar o que é repouso, ok, está o repouso. O que é atividade, ok, está a atividade. E aqui, ó, veja que tem uns períodos aqui, ó, de repouso que são bem consistentes com um cochilo no meio da tarde. Tá ele aqui. Então, actograma correspondente ao perfil médio. Esse daqui, desculpa, ficou meio torto, né? Aqui é repouso, repouso. Atividade e atividade. Então, actograma e perfil médio são correspondentes. Vamos ver esse daqui, ó. Veja que o repouso aqui está bem consolidado. E aqui ele não chega ao valor mínimo, certo? Apesar de que aqui está a atividade, aqui também tem atividade. Mas devido a essa fase do repouso não chegar ao valor mínimo e visualmente eu sei que ele deveria chegar, então eu digo que não correspondem, certo? Outra pergunta. Esse actograma que está aqui embaixo, ele está relacionado a qual distúrbio circadiano? Né? Fase atrasada? Então ele começa a fase mais tarde do que poderia dizer que ele está começando a fase mais tarde do que o social, por exemplo? Não. Veja que ele está começando aqui a atividade às 3 horas da manhã, né? E terminando às 8 da noite. Então, não é bem claro que é uma fase atrasada. É fase adiantada? Sim, pode ser caracterizado, porque ele começa a atividade às 3 da manhã. Né? É livre curso? Não, porque tem uma certa regularidade. É a ritmicidade? Não, porque eu consigo ver o ritmo de repouso e de atividade. Resposta certa é fase adiantada. Né? E também não é trabalho em turno, porque ele está sempre com atividade e repouso em horários bem definidos. E aqui, o que acontece? Veja que a cada dia ele vai acordando um pouco mais tarde. Isso é característico de livre curso, certo? Ok?
E aqui o que acontece? Que horas ele acorda? Aliás, que horas ele vai dormir? 4 da manhã. E que horas que ele acorda? Aproximadamente meio-dia. Muito típico de fase atrasada, ou seja, a fase dele acontece bem mais tarde do que o social. Então ele quase que inverte o ritmo dele, certo? E esse daqui, o que está acontecendo? Veja que cada dia ele está acordando e dormindo mais cedo, o que é típico de livre curso, ok? Apesar de estar diferente do evento anterior, também é livre curso porque cada dia ele está dormindo e acordando mais tarde. Então, livre curso é que ele tem um período diferente de 24 horas, certo? Então, aqui também é um livre curso. E esse caso? Veja que aqui é meia-noite. Que horas que ele que ele vai dormir? Aqui, né? Bem mais cedo, aproximadamente 20 horas. E vai acordar bem mais cedo também, né? Olha que hora que ele acorda, aqui vai acordando cada vez mais cedo. Então, se ele vai dormir e acordar cada vez mais cedo, até a fase adiantada. E aqui é meia-noite e ele vai dormir bem depois da meia-noite, certo? E vai acordar bem mais tarde também, né? Então aqui, se ele vai dormir mais tarde do que a maioria, né? E isso é um problema. E se isso é um problema, a gente diz que ele tem a fase atrasada. E aqui também, olha, um outro exemplo de livre curso. Todo dia acordando e dormindo mais tarde. Então ele tem um livre curso com período maior do que 24 horas. Maior do que 24 horas, porque ele está dormindo e acordando mais tarde. Se fosse o contrário, seria menor do que 24 horas. E esse caso aqui? Eu consigo ver o que é atividade de repouso? Não. Se eu não consigo ver o que é atividade de repouso, eu não sei que horas que ele está dormindo, que horas que ele está acordado, porque ele não tem um ritmo bem definido, né? Então ele é um exemplo de arritmicidade. Muito comum em pacientes com neurodegeneração, né, em especial degeneração dos núcleos supraquiasmáticos, onde ele perde a capacidade de gerar um ritmo de atividade e repouso. Então vamos lá. Aqui também, ó, um livre curso, né? Porque acorda e dorme cada dia mais tarde. Aqui também outro exemplo de livre curso, só que agora menor do que 24 horas, porque ele está dormindo e acordando mais cedo. Então, aqui também livre curso. Agora a pergunta é: a qual actograma esse periodograma está associado? Lembrando que cada actograma está no módulo de 24 horas. Então, se eu sei que o período aqui é diferente de 1440, né? O que é 1440? 24 horas. Ele é diferente, então ele vai estar em livre curso, né? E se ele é menor do que 24 horas, ele vai estar livre curso assim, né? Ou seja, aqui é maior do que 24 horas, aqui é igual a 24 horas e aqui é menor do que 24 horas. Então ele pode estar mais associado a esse actograma. Também menor do que 24 horas, o mesmo caso. Esse não tem ritmo, esse é maior do que 24 horas, esse é igual e esse é menor do que 24 horas. Então está associado a esse actograma. Agora veja que é diferente de 1440 e maior do que 1440. Então ele vai estar adiantando a cada dia, certo? Desculpa, atrasando a cada dia. Então esse não tem ritmo, esse está avançando a cada dia, ou seja, menor que 24 horas, esse igual a 24 horas e esse é maior do que 24 horas, ok? E esse daqui? Também é maior do que 24 horas, né? Esse não tem um ritmo definido, esse é menor do que 24 horas e esse é maior do que 24 horas. Então a resposta correta é esse daqui.
né? Essa é a resposta correta. Então esse aqui agora é igual a 1440 minutos, ou seja, igual a 24 horas. Esse não tem ritmo, esse é diferente de 24 horas, esse é diferente de 24 horas e esse é igual a 24 horas. Independente se ele é atraso de fase, ou avanço de fase, ou fase normal. O importante é que ele é igual a 24 horas, certo? Não importa a fase, porque aqui eu não tenho informação da fase, eu tenho informação do período. Isso é muito importante lembrar. Esse aqui é igual a 24 horas, qual que é? Esse é igual a 24 horas, mesmo sendo fase avançada, mesmo do exemplo anterior que tinha a fase atrasada, certo? O importante é o período. Esse aqui também é igual a 1440, esse não tem ritmo, esse menor que 24 horas e esse é o correto, igual a 24 horas. Onde está o ritmo no periodograma? É um ritmo que não existe. Aqui eu sei que é menor que 24 horas, igual a 24 horas, maior do que 24 horas e esse não existe. Então, esse é o actograma associado a esse periodograma, ok? O periodograma e o actograma abaixo se correspondem? Vamos ver. Aqui é um período de 48 horas, é um módulo de 48 horas. Se ele está vertical, significa que ele é igual a 1440. Se eu olho aqui onde está o 1440, aqui. Aqui é onde deveria ter o pico, mas o pico está aqui. Então, eles não se correspondem, porque esse daqui se corresponde a um menor do que 24 horas, que deveria ser assim, ok? Que ele é menor do que 24 horas. Esses se correspondem, ele tem o pico aqui, ó, em 1440 minutos. E esse daqui eu sei que ele é menor do que 1440 minutos. Então ele deveria estar nessa faixa daqui, né? Para corresponder a 1440, como é que devia ser? Vertical, né? Ok? E esses correspondem? Eu tenho aqui, ó, um igual a 1440 e um período maior do que 1440. Será que se correspondem? Sim. Aqui é o maior que 1440 e se a gente for ver que ele tem um período regular onde nunca ocorre atividade e é uma vertical, corresponde ao 1440. Então ele tem dois períodos nesse actograma e aqui eles se correspondem sim. E esse caso? Aqui é igual a 24 horas, ou 1440 minutos, e aqui a gente vê o pico em 1440 minutos. Se correspondem sim. E esses se correspondem? Aqui é maior que 24 horas, ou seja, maior que 1440 minutos. 1440 minutos está aqui e o pico está realmente maior do que 1440 minutos. Então esses dois podem sim se corresponder. Aqui é menor do que 1440 minutos e aqui está 1440 e o pico está realmente menor. Pico no período, né? Então eles podem se corresponder, ok? E esse daqui, ó, eu tenho 1440, eu sei que é 24 horas, né? E o periodograma no tempo está fixo aqui em 1440 minutos. Então eles se correspondem sim. E esse daqui é o mesmo caso anterior, né? A gente vê um ritmo igual a 24 horas porque o tempo em que a hora que ele acorda é bem próximo da hora que ele, ao longo dos dias, né? A hora que ele vai dormir também ocorrem em horários bem próximos, o que identifica bem um ritmo de 24 horas. E o que a gente vê aqui é um pico em 1440 minutos. Vamos lembrar sempre que 1440 minutos é igual a 24 horas. Então esses dois se correspondem sim. Agora vamos lá. O periodograma no tempo, que é esse daqui, e o periodograma simples, que é esse daqui, são correspondentes? São correspondentes? Olha, aqui está o pico em 1440 minutos e aqui bem próximo.
Então, por aqui, a gente pode pensar, pode se corresponder sim. Mas veja esse pico que não aparece nada no correspondente a ele. Então, esses dois não podem ser do mesmo dado, né? Porque esse pico eu deveria ver alguma mancha em algum ponto associada a ele. Então, eles não se correspondem. Esse daqui, ó, eu tenho o pico em 1440 e tenho o pico em 1440. Então, eles podem sim se corresponder, né? E esse daqui? Eu tenho esse pico correspondente a esse, né? Mas eu tenho uma mancha aqui que não aparece nada associado a ela. Então, esses dois não podem se corresponder, ok? Eu tenho esse pico aqui aparecendo aqui. E tem uma mancha nesse ponto aparecendo aqui. Então, eles podem sim se corresponder. E esse daqui? Significa que eu tenho algum período aqui, né, ao longo do tempo, que deveria aparecer no perfil, no periodograma médio, vamos colocar assim. E como não aparece, eles não se correspondem. Eu tenho picos associados, né? E aqui eu também tenho esses picos associados. Então, eles podem sim se corresponder nesse caso aqui, ok? Agora vamos lá. Qual dos dois registros apresenta maior valor de L5? O que é L5? São as 5 horas de menor atividade. Então eu somo o valor das 5 horas seguidas de maior atividade. Aqui em vermelho é onde ocorre o L5 nesse registro e aqui é onde ocorre o L5 nesse registro. Veja que as unidades aqui são as mesmas, 3.000 e 3.000. Veja que aqui nesse L5 tem mais movimentação do que nesse daqui. Então, esse é o que tem o maior L5, ok? Porque tem mais movimentação no período das 5 horas seguidas de menor atividade, ok? Considerando que ambos estão na mesma escala, qual tem maior L5? A mesma lógica. O L5 aqui vai acontecer aproximadamente nesse período e nesse daqui. E onde vai acontecer o L5 aqui? Nesse período, nesse período, nesse período, aproximadamente aqui, ok? E onde tem menor movimentação? Aqui. Então, qual tem maior L5? Esse registro aqui, desculpa. Maior L5 é esse registro, porque tem mais movimentação no período de repouso, das 5 horas de menor atividade. Qual registro tem menor valor de IS? O que é o IS? O IS ele é um cálculo, um parâmetro que vai de 0 a 1, sendo 1 o que tem maior regularidade em 24 horas. Então, aquele actograma que é igual a 24 horas tem maior IS do que aquele diferente, né, de 24 horas. Então, qual desses aqui tem menor IS? Olha, esse daqui está bem regular, né, considerando 24 horas, esse também está bem regular, considerando 24 horas, e esse ocorre, o início e o fim da atividade ocorre a cada dia mais cedo, ou seja, menor do que 24 horas. Então, eu posso dizer com certeza que esse tem menor IS do que os outros dois. IS é Interdaily Stability, ou seja, estabilidade entre os dias, certo? Então, o que tem menor IS é esse que está em livre curso. Qual registro tem maior valor de IS? Ou seja, qual que é mais regular considerando 24 horas? Esse está em livre curso, esse está em livre curso e esse está em livre curso. Esse está mais sincronizado a 24 horas. Então, esse tem maior IS, ok? Considerando que ambos os actogramas têm a mesma escala, qual tem maior valor de IV? O que é IV? Variabilidade dentro do dia, ou seja, intradaily variability, né? O IV, ele é o seguinte, quanto maior o IV, mais fragmentado é o ritmo, ou seja, mais despertares noturnos e sono diurno. Então vamos ver esse aqui, ó. Ele tem muito despertar noturno? Não. Ele tem muito cochilo? Tem um aqui, mas nada muito
muito recorrente, nem de despertar, né? Tem uns despertares aqui, mas não tão recorrente quanto esse caso aqui, ó, onde ele está dormindo, desperta, repouso, atividade, repouso, atividade, repouso, aqui uma atividade no meio de repouso, uma redução na atividade, bem drástica aqui, né? Uma redução aqui também, uma redução aqui, atividade durante o período do repouso, ou seja, esse está bem mais fragmentado, logo ele tem maior IV, certo? Então é isso, gente. Se vocês têm mais dúvidas em relação aos exercícios, pode mandar dúvida por e-mail que a gente fala um pouco mais sobre essas dúvidas. Muito obrigado e continue acessando o actigrafia.com e faça também o nosso curso de cronobiologia, que agora vai ter essa nova metodologia de gravação. Espero que tenham gostado.